Olá, queridos irmãos do Evangelho no Lar Online, do Grupo Espírita Paulo de Tarso, do Rio de Janeiro. Sejam muito bem-vindos aqueles que estão nos assistindo em tempo real e aqueles que nos acessarem após também, que sejam de paz os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Nesse propósito de amor, estamos aqui reunidos, eu, Norma, aqui do Rio de Janeiro, e a minha irmãzinha Vânia, lá de Uberlândia, Minas Gerais, para estudarmos hoje o Evangelho, dando continuidade, não é, ao capítulo 13. Vamos fechar os nossos olhos para a nossa prece de abertura. Graças a Deus. Obrigado, querido Mestre Jesus, por esta oportunidade abençoada de realização do Evangelho no Lar Online. Gratidão a essa espiritualidade amiga que nos assiste, nos inspira em seu nome. Mas, sobretudo, gratidão ao nosso Pai Maior, a quem pedimos humildemente muita proteção e a devida permissão para iniciarmos o nosso Evangelho do Lar Online de hoje, dando todos juntos a uma só voz, do fundo dos nossos corações, graças a Deus. Nosso estudo, como disse, será a continuação do capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Nós já estamos nas instruções dos Espíritos deste capítulo, no subtítulo A Beneficência. Então, nós vamos iniciar pelo item 14 hoje. Há várias maneiras de se fazer a caridade, que muitos dentre vós confundem com a esmola. Há, todavia, uma grande diferença. A esmola, meus amigos, é algumas vezes útil porque alivia os pobres, mas é quase sempre humilhante para aquele que a faz e para aquele que a recebe. A caridade, ao contrário, liga o benfeitor e o beneficiado e depois se disfarça de tantas maneiras. Vamos dar uma paradinha para refletirmos, não é? Bom, essa mensagem nos foi trazida por Cáritas, passada em Lyon, 1861. Então, nós já sabemos, nossa abençoada doutrina nos ensina que a caridade transcende a mera esmola, meus irmãos, abrangendo uma prática assim, mais ampla, não é? Do amor e da benevolência para com o próximo. E aquele que pratica verdadeira caridade tem realmente aquela ligação com o beneficiado e recebe, não é? Muitas vezes desses beneficiados suas orações em agradecimento por aquele que doa com amor, né? Bom, a esmola, embora possa ser útil em determinadas situações, ela é frequentemente vista como uma forma de auxílio material pontual, podendo ser humilhante para quem recebe e não necessariamente transformadora para quem dá. A esmola não é não é condenada, mas a forma como é praticada pode ser desprovida da verdadeira caridade. Então, a pessoa que, por exemplo, meus irmãos, dá a esmola, mas diz ao necessitado coisas do tipo:
Por que você não busca uma faxina para fazer? Ou por que você não busca uma capina para fazer? A pessoa necessitada recebe por causa da necessidade urgente que ela tem, mas certamente ela sente-se humilhada, não é? E certamente não vai devotar por aquele que está doando aquela esmola uma vibração positiva de pensamento, né, de gratidão. Também há casos que o que doa faz questão de mostrar que está doando, buscando enaltecer-se com o ato que está fazendo. Então, perde, não é, meus irmãos? Perde totalmente a intenção positiva, não é? Daquela que é dada sem segundas intenções. A gente vê muito isso no período de eleição, né? Quando os políticos se arvoram de caridosos, não é? E dão alguns benefícios à comunidade, barganhando com o voto, não é? Eu conheço recentemente um caso de um candidato a vereador que promoveu assim uma educação física dirigida por profissionais para um determinado bairro aqui do Rio de Janeiro, e as pessoas ficaram tão gratas, estavam assim seguindo aquelas orientações, né, do exercício com o profissional. Passou a eleição, ele não foi eleito, acabou tudo, né? Ele suspendeu o benefício que estava trazendo um certo conforto para aquela comunidade, né? Então, a gente tem que entender que a verdadeira caridade, segundo o Espiritismo, inclui a prática do bem em todas as suas formas, não é? A indulgência com as imperfeições alheias é um tipo de caridade. E em que consiste a indulgência, meus irmãos? É buscar compreender as imperfeições dos nossos irmãos em caminhada e as suas falhas, e em vez de criticá-las ou julgá-las de forma severa, como comumente se faz. A gente vai ter essa tolerância, né? O perdão das ofensas também é outra forma de caridade, e a busca do bem-estar, mas aquela busca de bem-estar desinteressadamente, não é? Aí sim, você está praticando a boa caridade. É um dever moral e uma virtude para o progresso espiritual, quando assim procedemos. Vamos dar prosseguimento, então, à mensagem de Cáritas. Pode-se ser caridoso, mesmo com parentes, com os amigos, sendo indulgentes uns para com os outros, em se perdoando as fraquezas, em tendo cuidado para não ferir o amor próprio de ninguém. Para vós, espíritas, em vossa maneira de agir para com aqueles que não pensam como vós, em conduzindo os menos esclarecidos a crerem, e isso sem os chocar, sem contradizer suas convicções, mas os conduzindo muito suavemente às nossas reuniões, onde poderão nos ouvir e onde saberemos encontrar a brecha do coração por onde devemos penetrar. Eis um aspecto da caridade. Então, vamos refletir acerca do que Cáritas nos disse. A caridade com os parentes, meus irmãos, é das mais difíceis, porque nós sabemos que às vezes reencarnamos com desafetos pretéritos, não é? Então, há aqueles parentes, não é?
que são de difícil trato, sejam eles filhos, pais, seja de que ordem forem. O aconselhamento espiritual, não é? Primeiro a mensagem de Pedro, não é? Que esclarece que o amor cobre a multidão de pecados. Então, se a gente tiver a indulgência, não é? Com aquelas dificuldades do nosso parente, a gente vai conseguir ir tocando com perseverança aquele convívio. E os espíritos nos aconselham a orarmos numa prece noturna quando aquele irmão de difícil trato estiver dormindo, porque aí desprendido, né, do corpo, perispírito a perispírito, você ora e conversa com ele ao mesmo tempo, pedindo a ele que o perdoe, se porventura você tenha cometido alguma coisa a ele no pretérito que você não se lembra por conta do véu do esquecimento, mas hoje o seu propósito é de amor por ele, entendeu? De outra parte, já está comprovado até pela ciência, meus irmãos, que quando nós perdoamos, o maior e primeiro beneficiado somos nós, uma vez que remover mágoas nos adoece. Então, quando nós estivermos numa situação dessas, não pensemos que vai ser uma oração de um dia que vai resolver. Às vezes, é de uma vida inteira em que você vai se conciliando espiritualmente, porque estamos aqui num plano de provas e expiações, não é? Bom, a indulgência no contexto espírita não se trata de conivência com o erro ou de negligenciar a importância da educação e da responsabilidade. Pelo contrário, ela se baseia na compreensão de que todos estamos em processo evolutivo e que as imperfeições são inerentes à jornada humana. Portanto, meus irmãos, devemos agir com o próximo da maneira que gostaríamos que eles agissem conosco se tivéssemos na mesma situação. É a regra áurea que o Pai difundiu pelo mundo. E assim devemos ser indulgentes, sem magoar ou ofender de forma. Sem magoar ou defender, digo, não contradizendo as convicções do outro, mas sendo o ombro amigo em suas dificuldades, ouvi-lo com atenção e, quem sabe assim, possamos encontrar a brecha em seu coração para convidá-lo às reuniões esclarecedoras e consoladoras das palestras públicas. Eis um aspecto da caridade, não é? Vamos avançar para o final dessa parte que me coube no dia de hoje. Escutai agora a caridade para com os pobres, esses deserdados do mundo, mas recompensados por Deus. Se sabem aceitar suas misérias sem murmurar, o que depende de vós. Vou me fazer compreender por um exemplo. E esse exemplo, quem vai trazer para nós é a nossa querida Vânia. Querida Vânia, a palavra é sua, minha irmã. Gratidão, Norminha, sejam todos bem-vindos, meus amigos. Na sequência da mensagem do Espírito Carita, vamos. Vejo várias vezes durante a semana uma reunião de senhoras de todas as idades. Para nós, como sabeis, são todas irmãs. Que fazem? Trabalham depressa, muito depressa. Os dedos são ágeis. Vede como trazem alegres os semblantes e como lhes batem em uníssono
os corações. Mas com que fim trabalham? É que vem aproximar-se o inverno, que será rude para os lares pobres. As formigas não puderam juntar durante o verão as provisões necessárias, e a maior parte de suas utilidades está empenhada. As pobres mães se inquietam e choram, pensando nos filhinhos que, durante a estação invernosa, sentirão frio e fome. Tende paciência, pobres mulheres. Deus inspirou a outras mais afortunadas do que vós. Elas se reuniram e estão confeccionando roupinhas. Depois, um dia destes, quando a terra se achar coberta de neve e vós vos lamentardes, dizendo: Deus não é justo, que são as vossas palavras habituais sempre que sofreis, vereis surgir a filha de uma dessas boas trabalhadoras que se constituíram obreiras dos pobres. Sim, é para elas que vós trabalhais, e os vossos lamentos se mudarão em bênçãos. Porque no coração do infeliz o amor caminha bem perto do ódio. Vou repetir o trecho final aqui. É para vós que elas trabalham, e os vossos lamentos se mudarão em bênçãos, porque no coração do infeliz o amor caminha bem perto do ódio. Vamos dar uma parada aqui para nós fazermos alguns comentários que consideramos importantes. Então, várias vezes durante a semana, Carta nos conta que um grupo de senhoras de todas as idades se reúne e lá vão confeccionar agasalhos para o frio que se aproxima. Vamos lembrar que essa mensagem nos veio do Espírito Caritas e foi recebida em Lyon, na França, em 1861. Né? Então, lá o inverno, naquela época, então, era bem rigoroso, com uma neve intensa e fazia muito frio. Então, esse grupo de senhoras se reunia para confeccionar, fazer o tricô, cachecol, toucas, luvas, meias, né? Chales e tudo que pudesse amainar o frio para aquelas criaturas que estavam ali sem ter agasalho adequado para aquele frio intenso, né? Então, assim como as formigas que não conseguiram juntar durante o verão todo o alimento de que necessitariam no inverno, essas pobres mães também estavam pensando que, quando o inverno chegasse, seus filhos sentiriam frio e fome. Mas Deus inspirou a mulheres mais afortunadas do que essas pobres mães, e elas se reuniram e foram confeccionar roupinhas para que as crianças, principalmente, ficassem abrigadas no inverno. Outra coisa que nos chamou muita atenção nesse texto, amigos, é a colocação de Cáritas, de que a maioria das pessoas, diante de uma situação assim, diz que Deus não é justo, que aquilo está acontecendo porque Deus deixou, né? Que são as nossas palavras habituais quando a gente sofre, está sofrendo, né? Mas aí, uma das filhas dessas senhoras trabalhadoras, né? Ela foi entregar as roupas confeccionadas por essas mãos habilidosas e que vão proteger as crianças do frio. Olha que maravilha, né? Então, em momento algum, nós podemos blasfemar, dizer que Deus é culpado, que Deus não está sendo justo por deixarem crianças morrerem de frio, fome, ou passarem frio e fome. E isso não acontece, não é por vontade de Deus, é por conta do egoísmo, da preguiça, da acomodação, né?
E muitas vezes uma compreensão equivocada, em que eu tenho que ajudar todas as crianças. Não. Nós vamos ajudar aquelas que nós damos conta. E se esse nosso exemplo puder envolver outras pessoas da sociedade em que vivemos, na cidade em que vivemos, no bairro em que estamos, isso é ótimo, tá? Porque o bem contagia, né? Então outras pessoas também vão se envolver nessa causa da prática da caridade, né? Vamos ver o final da mensagem de Cárita. Como essas trabalhadoras precisam de encorajamento, as comunicações espíritas lhes chegam de todos os lados. Os homens que fazem parte dessa sociedade também lhes trazem o seu concurso, fazendo-lhes uma dessas leituras que agradam tanto. E nós, para recompensarmos o zelo de todos e de cada um em particular, prometemos às laboriosas obreiras boa clientela, que lhes pagará à vista em bênçãos única moeda que tem curso no céu, garantindo-lhes, além disso, sem receio de errar, que essa moeda não lhes faltará. Então, Deus é tão misericordioso que, além dele intuir outras mulheres para elas se organizarem em grupos para o trabalho na causa do bem e da caridade, ele ainda envia comunicações. Àquela época de Kardec, né? Geralmente eram comunicações escritas que chegavam de todos os lados, trazendo o quê? Palavras de bom ânimo, de conforto, de esperança, de fé, para que as pessoas continuem o trabalho do bem, a despeito das dificuldades que existam no caminho. E ainda diz que os homens que faziam parte dessa sociedade também ajudavam, levando a essas trabalhadoras as leituras, fazendo leituras, né, que agradavam tanto. E quanto aos espíritos, para recompensarem o cuidado de todos e de cada um em particular, prometem às dedicadas trabalhadoras do bem que lhe pagarão em bênçãos à vista, que é a moeda que vale no céu, as bênçãos, né? E que essa moeda não faltará àqueles trabalhadores que se empenham e se dedicam para fazer o bem para aqueles que pouco ou nada têm. Nossa, até rimou, bacana. Por que isso? Porque nós estamos assistindo aumentar o número de pessoas necessitadas. Então, nós temos que nos desdobrarmos. Alguém poderá dizer, Vânia, isso aí é problema do governo. Não, nós não podemos transferir tudo para o governo. Aquelas coisas que nos competem fazer, nós temos que fazer com coração, com dedicação, com maior empenho, com alegria de servir, mesmo que isso nos traga o cansaço, noites em claro, a alegria que nos proporciona aquele que recebe, seja adulto, criança, idoso ou jovem, é uma grande recompensa para nós continuarmos nesse trabalho, que à primeira vista parece ser coisa simples, mas requer uma organização, um planejamento, uma disciplina, sem aquela preocupação, como eu lhes disse agora há pouco, de querer salvar o mundo, de querer beneficiar 500.000 pessoas. Não, vamos fazer aquilo que é possível. Possível, é claro, dentro do nosso esforço, não? Porque, às vezes, as misérias são tão intensas, são tão numerosas, que nós não conseguiríamos atender a todos. Então, o pouco que nós pudermos fazer, que nós pudermos levar, levemos com amor, com alegria,
e com gratidão a Deus pela oportunidade de servir, que é o que nós aprendemos com Jesus. Servir o próximo, fazer o bem, né? Então, nesses dias frios, principalmente durante a madrugada, aí na região serrana, né? Vamos unir os esforços, cada um fazendo pouquinho, o frio e a fome são minimizados. Que tal você pensar nisso com carinho, né? Na semana passada nós já demos a dica, então não fique aí parado, né? Pense assim, se você não estiver assim muito animado para fazer o bem, pense assim: e se fosse eu que estivesse precisando? Eu gostaria de ser auxiliado? Eu gostaria de tomar um cafezinho quente, um pãozinho com manteiga, margarina, mortadela, o que fosse. Ah, eu tenho certeza que quando o estômago está vazio, o pensamento vai embora. Então, meus amigos, estejamos firmes na prática do bem, da caridade, principalmente dentro desse capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que não saiba a vossa mão esquerda o que dá a direita. Que a gente não fique ostentando o que fez, divulgando aí a quatro cantos o que nós fizemos. Reunamos a família, os amigos, vizinhos, parentes, colegas de trabalho profissional e bora lá fazer o bem, tá? Agora eu passo a palavra para a nossa querida Norminha, que vai nos fazer a leitura e um breve comentário do livro Vivendo o Evangelho, volume 1. É com você, Norminha. Ok, querida Vânia. A lição, então, desse livro vai ser a 165, intitulada Caridade Esquecida. E assim diz André Luiz: pratique a beneficência ao irmão carente, mas não esqueça a solidariedade aos companheiros do grupo de auxílio. Campanha do agasalho, companheiro ríspido, colaboração negada. Entendimento é caridade. Nós vamos lembrar aqui de um ensinamento passado a nós por Divaldo Pereira Franco, de Joana de Ângeles. Quem é solidário nunca será solitário. Então, é preciso solidariedade e gentileza no trato com os companheiros da seara espírita. Senão, corremos o risco de esvaziar a obra com os melindres que causamos por nossa falta de caridade no trato com os companheiros. André Luiz passa, a partir desse verso, a exemplificar qualidades necessárias a uma boa condução do trabalho na caridade, como paciência, tolerância, calma, perdão e compreensão. Vamos a ela? Sala de costura. Trabalho em conjunto. Companheira inábil. Paciência é caridade. Ou seja, tenhamos autocontrole emocional para lidar com a inabilidade da companheira, auxiliando-a para superar, não é? Cozinha da assistência, companheira no fogão, obreira inexperiente. Tolerância é caridade. Assim, agir com indulgência, orientar sendo solidário com a aprendiz, que de boa vontade está doando o seu serviço. Senão espantamos o trabalho daquela irmã, não é verdade? Visita à família carente, companheiro distraído, desvia no trajeto. Calma
é caridade, diz André Luiz. É preciso ter capacidade de manter a serenidade, evitando reações impulsivas e buscar soluções de forma construtiva, em vez de se levar pela raiva. Então, temos que ter essa serenidade até para auxiliar o irmão a acertar o caminho que ele, por equívoco, desviou-se, não é verdade? Continua André. Reunião de trabalho, companheiro exaltado, expressão impensada, perdão é caridade. Então, quando nós compreendemos que a exaltação levou àquela impulsão da expressão impensada, a gente vai também lembrar que perdoar evita mágoa, não é? Evita guardar aquela mágoa. E nós já dissemos aqui que a primeira caridade é para si mesmo, que quando a gente guarda mágoa, não perdoa, nós acabamos adoecendo. Continua André. Serviço de atendimento, socorro ao necessitado, companheiro incapaz. Compreensão é caridade. Então, é preciso, na verdade, instrumentalizar esse irmão, não é? Antes de colocá-lo no serviço de atendimento, porque vai chegar ali na casa espírita uma pessoa, por exemplo, desesperada, não é? Pessoas chegam na casa espírita com ideias suicidas. Tem que ter pessoas para atender preparadas. Então, tem que proporcionar ao irmão que vai trabalhar nessa recepção aprofundamento do estudo doutrinário, para ele superar a sua incapacidade e aí sim poder prestar um bom serviço no atendimento. Aí André vai concluir. É louvável que você se junte aos companheiros para fazer o bem ao próximo. Contudo, nesses grupos, a prática da indulgência uns para com os outros é quase sempre a caridade esquecida. Então, não adianta a gente falar e estudar se não colocamos em prática, não é verdade? Para que haja equilíbrio no trabalho da caridade, é preciso ter sempre em mente aquela regra áurea. Faça aos outros tudo aquilo que você gostaria que fizessem a você. E assim a gente vai praticar o mandamento que o Cristo nos ensinou, não é? Amai o vosso próximo como a ti mesmo. E tudo vai fluir no equilíbrio. Pensemos nisso quando estivermos no nosso trabalho mediúnico, no nosso trabalho de prestação de caridade ao próximo, para termos esta mesma indulgência para com os irmãos que nos auxiliam nesse propósito de amor. É isso, queridos irmãos, muita paz para vocês. E agora passo a palavra para a nossa querida Vânia, para que ela possa fazer a magnetização da água. A palavra é sua, minha irmãzinha. Ok, Norminha, então vamos lá. Pedir o medicamento de que precisamos para que seja colocado na água. Lembramos a você que se você mesmo quiser magnetizar a sua água, impõe a mão sobre a jarra ou a garrafa, sem a necessidade de tirar a tampa, mentalize Jesus e faça a sua prece. Se você não confia o suficiente para fazer isso, então nós vamos pedir aos espíritos magnetizadores. Vamos lá com o pensamento em Jesus? Jesus, mestre e médico de nossas almas. Aqui estamos, Senhor, para a magnetização de nossas águas, pedindo o remédio para o nosso corpo físico
para o perispírito e o espírito. Que todos nós possamos, Senhor, receber o medicamento de acordo com a necessidade de cada um. Medicamento para nos harmonizar as nossas células, os nossos órgãos, medicamentos para nos fortalecer a paciência, a calma, a indulgência, medicamento para o sono repousante, medicamento para a revitalização dos nossos fluidos, que possam estar em desarmonia ou alterados. Que essa água, Senhor, com esse medicamento, nos fortaleça, nos ampare, para que possamos vencer os obstáculos da vida diária, trazendo-nos a paz e a harmonia de que necessitamos. E agradecemos, Senhor, por esta dádiva desse remédio na água. Que cada um seja beneficiado, Senhor, em seu nome, e que assim seja. Agradecendo a mais um encontro de luz, de amor, desejosos de que todos estejam fazendo o seu evangelho no lar, sozinho enquanto encarnado, ou com animal de estimação, ou com amigo, ou com vizinhos, ou com os outros componentes, se a família tiver mais membros, para que a luz de Jesus ilumine o nosso lar até ao nosso derredor, que todos nós nos sintamos fortalecidos. Vamos à prece final? Pai de misericórdia, Jesus, Divino Mestre, queridos benfeitores que compõem a direção espiritual do nosso Evangelho no Lar online do Grupo Espírita Paulo de Tarso, do Rio de Janeiro. Agradecemos por mais uma oportunidade de compartilhar leitura e alguns comentários em torno do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Rogamos, Senhor, as bênçãos de paz e luz para todos os lares da terra, para todas as famílias, para aqueles que se encontram em provas e testemunhos dolorosos, para aqueles que estão acamados em seus lares ou em hospitais, para moradores de rua, para dependentes químicos, para criminosos, para os políticos, por todo canto onde haja dor, Senhor, que a misericórdia divina esteja presente. Pedimos ainda pelo planeta Terra, pela paz no mundo, e, enfim, para toda a humanidade encarnada e desencarnada. Que as bênçãos do Pai envolvam a todos nós, para que possamos continuar fortalecidos na fé, no bom ânimo, na esperança, rumo à perfeição para a qual todos nós fomos criados. E assim, agradecidos, encerramos mais um Evangelho no Lar online. Que assim seja. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Fiquem conosco.